Olá, querido irmão, querido amigo, é uma alegria estarmos reunidos para mais uma célula. Estamos reunindo o trecho de 2 domingos atrás, junto com o trecho desse domingo, que trata desde o capítulo 9, no versículo 1, até o versículo 18. Primeiramente, o apóstolo Paulo fala sobre o sustento dos ministros e ele defende um direito. Nós não podemos esquecer que Paulo vem falando de direitos que a liberdade cristã nos dá. Ele fala toda a discussão no capítulo 8 da alimentação, de algum tipo de comida, se era lícito ou não era lícito, se era possível, e ele justifica com a liberdade cristã, mas depois ele diz que a nossa liberdade se limita até a consciência do nosso irmão. E depois, em toda a primeira parte, até o versículo 15 do capítulo 9, o apóstolo Paulo salienta e reforça a necessidade da igreja de ter cuidado com os seus ministros, cuidado material. E ele ressalta isso como um direito que ele tinha como apóstolo. Mas logo depois ele volta para o mesmo assunto do capítulo anterior e ele fala a sua decisão. Ele declara a sua decisão, que entende que a dedicação tem prioridade sobre a liberdade, tanto cristã quanto dele como apóstolo. E ele justamente toma uma decisão de não receber essa ajuda da igreja de Corinto. Porque é justamente daqui para frente que o apóstolo Paulo, a partir do versículo 15, fala sobre o seu ministério. Fala sobre o motivo do seu ministério, fala sobre o método do seu ministério e fala sobre o preço que não só Paulo, mas qualquer pessoa deve pagar para servir ao Senhor. E em primeiro lugar, o Paulo fala do motivo do seu ministério e ele diz nos versículos 15: eu não tenho usado de nenhum desses direitos. Ele se refere ao direito que ele fala nos versículos anteriores, da igreja poder ajudá-lo financeiramente pelo seu ministério. E ele diz assim: não estou escrevendo na esperança de que vocês façam isso por mim. E aí ele diz: prefiro morrer a permitir que alguém me prive desse orgulho. Contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar porque me é imposta a necessidade de pregar. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo o que o motiva. E tem duas grandes coisas que motivam o apóstolo Paulo. O primeiro é o privilégio que ele sente de poder servir ao Senhor. E aqui nós podemos refletir que alegria nós temos como igreja, como homens e mulheres finitos, pecadores que fomos salvos pelo Senhor Jesus, agora podemos estar envolvidos com isso que é tão sagrado, que é a nossa fé, e que é o trabalho de falar do amor de Jesus, discipular pessoas e servirmos com todas as nossas limitações de exemplo, de ajuda e de apoio para os mais novos na fé. Para Paulo isso era um privilégio. E ele disse: não me privem desse orgulho. Orgulho de quê? Orgulho de poder servir ao Senhor da forma que eu estou fazendo. E segundo, Paulo fala do seu dever. Paulo acordava todo dia com um entendimento que ele não era voluntário, como ele diz no versículo 16. Ele diz: quando prego o evangelho, eu não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o evangelho. Porque se prego de livre vontade, eu tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Qual é, pois, a minha recompensa? Apenas essa: que pregando o evangelho eu o apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos para pregá-lo. Paulo estava disposto. Ele entendia o privilégio, ele sabia o dever que ele tinha, que o consumia. Ele disse: ai de mim se não pregar o evangelho. Ele sabia que ele não havia escolhido uma função, a função o havia escolhido. E ele tinha um compromisso para com Deus de pregar o evangelho, e isso consumia todo dia. Aqui nós podemos fazer uma pergunta: como tem sido o nosso desejo de falar do amor de Jesus para aqueles que ainda não conhecem Jesus? Às vezes nós nos acomodamos como igreja no nosso lugar
e dizemos: eu estou salvo, a minha família recebeu Jesus, os meus parentes, inclusive aqueles que eu consegui. Falei do amor de Jesus, agora somos uma família salva e remida. Eu e a minha casa servimos e serviremos ao Senhor como uma tomada de decisão. Mas eu preciso pensar sim que quem sabe, pode ser que tenha no meu condomínio uma família do lado que esteja em guerra, esteja sendo desfeita por causa de brigas ou por tantas outras coisas. E é meu compromisso, seu compromisso, isso precisa nos consumir, a preocupação de anunciarmos a boa notícia do amor de Deus em Cristo Jesus para aqueles que ainda não conhecem. E aí está a esperança do perdido. Isso consumia Paulo. E por isso Paulo disse: não me privem desse orgulho, porque eu não faço como voluntário. Eu não faço isso com o desejo de receber alguma coisa em troca. Quando prego o evangelho, eu nem posso me orgulhar, porque eu não prego porque eu sou voluntário, mas me imposta é uma necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o evangelho, porque se eu prego de livre vontade, eu tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. A notícia é que essa incumbência não é só de Paulo. Essa incumbência foi deixada para toda a igreja. Essa incumbência é sua, essa incumbência é minha. E esse compromisso precisa nos consumir como igreja. E eu acredito que se esse fogo arder no nosso coração, nós vamos mais longe como igreja, nós vamos mais longe como crentes, nós vamos mais longe como células. E por que não dizer que o ano de 2023 será um ano de multiplicação das nossas células, multiplicação dos nossos grupos? Porque há de soprar, está soprando um vento do Espírito que vai nos alertar do privilégio e do dever que nós temos como igreja. E Paulo conclui dizendo: não me privem da minha recompensa. Qual é a minha recompensa? Apenas essa, que pregando o evangelho eu apresente gratuitamente. Minha recompensa é essa, o próprio trabalho, não que eu possa receber através dele, não os benefícios que eu possa ter através dele, mas o próprio trabalho de ver a pessoa entregando a vida para Jesus. Que Deus nos abençoe. Nas próximas lições nós vamos ter a oportunidade de ver o versículo 19, que fala sobre o método do apóstolo Paulo, até o versículo 23. E do 24 ao 27, o preço do ministério, o preço que nós precisamos pagar. Que Deus te abençoe. Quem sabe nós podemos refletir na célula e no grupo, como nós estamos caminhando como grupo, como estratégias, como desejo e ardência no coração de falarmos do amor de Jesus. Que Deus te abençoe.